Hoje a gente vai começar um sistema colocando segurança nele, então a gente vai colocar a fase de autenticação. A gente vai começar lá no nosso site, lá start.spring.io. Vamos criar aqui um exemplo de login. Vou trocar o nome do projeto também para Simple Login. Vamos marcar o full aqui. Vou trocar para Java 7. Tipo de empacotamento eu vou continuar deixando jar, mas vocês podem pegar e usar AWS se preferir, é melhor para o hot deploy. A diferença maior é que a gente vai usar esse pacote aqui, ó, essa dependência de segurança, para ele instalar o Spring Security para a gente. E aí a gente vai colocar o web. Nesse projeto a gente não vai mexer com o banco de dados, então não vamos marcar ele. Mas a gente vai colocar o template do TimeLift também. Vocês podem pegar aí e colocar com banco de dados o projeto quando vocês forem criar. Que eu vou abrir ele já, eu vou descompactar numa pasta minha de projetos para conseguir importar depois. Aqui no Eclipse eu vou fazer um import tipo Maven. Eu vou lá na pasta onde eu descompactei aquele arquivo, no meu caso eu descompactei ele aqui. Peço para importar. Estou terminando de baixar algumas dependências. Pronto. A ideia é que nós vamos criar três páginas, três templates. Um template para login, um template para o home e um outro template para uma página de acesso restrito. Então vamos lá, criar três arquivos HTML. O home.html, login.html e essa outra página de acesso restrito vou chamar ela de admin.html. Beleza. Temos três templates, todos eles em branco. Então vamos colocar algum conteúdo só para poder exibir. Então no caso do login, eu vou basicamente fazer uma tela que vai ser a primeira que vai chegar. A gente vai fazer ela de forma bem simples mesmo. Vou colocar um HTML, fecha a tag de HTML, um body. E a única coisa que eu vou colocar aqui é um H1. Bem-vindo. E um A. Para a gente pegar e fazer um link para a página de administração. E aqui a gente vai ter que colocar o nosso href. Bom, se eu rodasse agora não ia funcionar. Por quê? Porque a gente não tem nenhum controlador para esperar essas páginas. Vamos criar nosso controlador então. Eu vou colocar um pacote de controladores. Bom, a ideia aqui, como não é trabalhar tanto com controladores, eu vou simplificar, vou colocar todos eles num só. Todas as navegações nesse único controlador. Então public string, vou colocar go home. Então
Então se chegar no barra, ele vai para o home. Eu vou fazer para os outros também. Go login. E go admin. Então, um controlador super simples, que a única coisa que ele faz é chegar ao URL e direcionar para um template. O nosso home. Eu coloquei o texto no login. Tá errado. Vou voltar aqui o texto para o home. No login a gente vai ter o formulário de login. E no administrativo a gente vai também fazer muito parecido, só que em vez de colocar um link, a gente vai dar boas-vindas para ele e vamos fazer um logout também. Para fazer o logout a gente vai precisar de um form. /logout. E aqui simplesmente um input submit. Bom, a integração do Spring com TimeLift, a gente consegue pegar informações e tem um jeito especial para a gente pegar a informação do nome do usuário que está logado, que vai ser nesse caminho aqui, ó. Com exclamação depois do nome. Então ele vai falar bem-vindo e o nome do usuário que está logado. E ele pode fazer o logout. Bom, para fazer o login, a gente precisa também de um formulário. Então vamos lá de novo construir o base do HTML. Aqui a gente precisa de dois inputs. Um input que vai ter o nome do usuário e o input para o password. Esses nomes aqui tem que ser esses mesmos, porque eles estão definidos lá no Spring Security. E aqui a gente vai colocar que o tipo dele é tipo password, para ele já ficar bonitinho pra gente, escondendo o que o usuário está digitando. E vamos colocar um input de submit. Bom, então temos 3 páginas, mas agora a gente precisa de ter a configuração que vai falar quais páginas são acessíveis para qualquer usuário e quais páginas ele precisa estar logado. Então, para isso a gente vai criar uma nova classe. A gente vai falar configuração de segurança.
vamos criar um pacotinho chamado configurações. Aqui a gente vai ter algumas anotações, elas são bem importantes. Configuration. E a gente vai colocar esse Enable Web MVC Security. E a gente vai estender uma classe do Spring que chama Web Security Config Adapter. Aqui a gente tem duas responsabilidades para essa classe. Uma é fazer a configuração de quais páginas são permitidas, e outra a gente vai colocar um usuário já pré-definido. Nessa primeira fase a gente não vai colocar os usuários no banco, a gente vai deixar esses usuários em memória. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai sobrescrever um método. Que é o método aqui de configuração. Esse carinha. Configure HTTP security. E vamos apagar o conteúdo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai lá nesse parâmetro HTTP e vai falar que os requests de autorização, vamos colocar aqui, ó, com anymatches, que significa os que tiver com uma dessas URLs aqui, eles vão ser permitidos para todo mundo. No caso eu vou colocar só o barra e vou falar que ele é permitido para todo mundo. Any request quer dizer qualquer outro request precisa ser autenticado. E eu vou falar assim também, o end, o i, o meu form login, ele fica nesse endereço aqui, ó, barra login. E é permitido para todo mundo. Vou colocar mais uma ressalva e end logout. Só um minuto, eu vou ter que atender o telefone. Retomando aí, gente. Então, o nosso logout também vai ser permitido para todo mundo. Bom, com essa configuração, eu já estou contando para o Spring Security quais são as minhas estruturas de autenticação. Se o usuário chegar no barra, qualquer um é permitido. Qualquer outro endereço fora o barra, ele precisa estar autenticado. Caso não seja o barra login ou logout, que são permitidos também para todo mundo. Beleza. Mas fora isso, agora eu vou precisar de falar quais são os usuários que podem pegar e estar acessando esse sistema. E a gente tem uma forma bem legal de fazer isso. A gente vai criar um outro método, void, e vamos estar passando aqui, ó, Authentication Manager Builder. Esse método ele vai ser anotado com AutoWord. Para quê? Porque aí esse Authentication Manager Builder vai ser injetado para esse método. E aqui eu vou pegar e vou falar que ele vai ser uma autenticação em memória. E só que ele lança uma exceção. Então eu vou colocar lá no método, se acontecer alguma coisa, pode lançar exceção.
Esse aqui eu simplesmente coloquei para ele guardar numa variável local, né? Então eu atribuí a variável local. Um minuto de novo, gente. Vamos lá, gente, continuando. Então a gente já tem uma autenticação em memória e ela está sendo colocada nessa variável in memory authentication. Aí vamos colocar então 2 usuários. Se ele chegar com os 2 usuários que eu vou colocar, vai ser o admin com password super seguro, e eu vou falar que ele vai ter permissão de acesso no tipo usuário. E vou colocar mais um outro usuário também. Cadastrar um segundo usuário. Um password. E também vou falar que ele é do tipo usuário. Esses roles a gente vai ver numa próxima aula, que serve para autenticar a autorização. Ou seja, a gente poderia ter uma role, uma ficha de administrador, um outro usuário só de usuário, outro de níveis de usuários diferentes. Então cada um teria uns parâmetros de acesso diferenciados. Bom, vamos ver se vai estar tudo certo e vamos rodar o nosso sistema. Se ficou alguma coisa errada, geralmente fica. Vou analisar o erro e já volto para... Vamos lá para as correções, gente. Dessa vez foram um monte. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que ver é analisar esse erro aqui. Ele está falando que tem caminhos repetidos. Ambiguous mapping. Então, quando tiver ambiguous mapping, vocês já podem procurar por caminhos repetidos. Primeira coisa, então, a gente no nosso controller, vocês vão ver que tem 2 lugares que estão apontando para o barra. Então, aqui é para o admin. Só que para a gente pegar e usar as coisas do Spring, Spring Security, a gente tem que colocar umas anotações um pouco diferentes. A gente não pode simplesmente redirecionar direto para a página. A gente tem que dar oportunidade para o Spring identificar que a gente está querendo ir para essa página e poder colocar algumas coisas dele. Então, no login, a gente vai ter que colocar 2 coisas que ficaram erradas. Primeiro, nesse formulário aqui, a gente tem que colocar que é o método post. Ele não é aceito por get, não funciona. E outra coisa é que a ação, aqui a gente não pode colocar ela simplesmente uma ação do HTML normal. A gente tem que colocar ela pelo type lift. Então, th-action/login. Na nossa página de admin também ficou 2 erros. Lá no admin, a gente quando for usar textos aqui dessa forma, acessando a variável, a gente tem que colocar para o time lift para ele entender também. Então a gente vai falar que ele tem um th inline test. E o logout também tem que ser com th-action. Então a gente vai trocar o logout e colocar ele com th-action. Bom, vamos ver se isso vai funcionar, se eu não esqueci nada das correções aqui. Subir no projeto, tentar entrar, colocar aqui admin 123, bem-vindo admin, logout, vou tentar acessar o sistema de novo, colocar um outro usuário e senha Fran. Vou fazer um logout e vou tentar acessar com um usuário inválido. 3Ds.
Bom, ele simplesmente voltou um erro aqui, tá vendo? Mas o usuário não entende isso. Então vamos melhorar um pouquinho a nossa página de login. Se ele tiver um erro ou se for um usuário deslogado, a gente vai exibir essa mensagem. Então vamos lá no formulário de login. Vamos criar um div aqui. E vamos fazer um thif. Se tiver o parâmetro erro, usuário ou senha inválidos. E vamos colocar também o parâmetro logout. Só uma mensagem falando que ele está com logout. Parar e rodar o sistema novamente. Vai por admin. Usuário inválido. Usuário, os 100 inválidos. Um usuário correto. Bem-vindo admin. Logout. Ele aparece a mensagem de logout. Bom, era isso. Espero que tenha esclarecido um pouco as coisas. Eu vou colocar isso aqui no GitHub para vocês também. Então, abraços e até mais.